Eu fui conversar hoje com o Márcio Elias, ele é o ministro do Comércio, foi quem substituiu o vice-presidente Geraldo Alckmin no MDIC. E há uma expectativa, ele me confirmou, de uma reunião dele pela Indústria e Comércio e do Mauro Vieira, das Relações Exteriores, para discutir diretamente com o representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, ainda nesta semana por videoconferência, a possibilidade de reversão da proposta de taxação dos produtos brasileiros. A Jussara Soares havia adiantado essa informação sobre o encontro, que o Elias hoje confirma, esperando, segundo ele, somente o fechamento de uma agenda com o departamento americano. Bom, em outras palavras, é o Brasil esperando os Estados Unidos para discutir esse assunto. Há uma expectativa de que haja uma conversa por vídeo, já que eles têm aquele grupo de trabalho formado para se dedicar inteiramente a essas tratativas sobre tarifas. Em meio à tensão entre Estados Unidos e Brasil, vocês recordam que a gente trouxe na semana passada, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, teve um rápido encontro com o Jamieson Greer, o chefe do USTR, entre reuniões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em Paris. Vieira ouviu de Greer a promessa de que vai continuar dialogando com o Brasil num contato fluido, né, uma palavra que é muito utilizada ali pelo Itamaraty, e Mauro Vieira responde que o Brasil está totalmente à disposição, assim como sempre esteve. Integrantes do Planalto trabalham com a expectativa de um encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G7. O fórum vai reunir as maiores economias do mundo entre os dias 15 e 17 de junho na França, portanto, já na semana que vem. Aí eu pergunto ao ministro do Comércio, tá aqui a carinha dele, Márcio Elias Rosa, é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Para quem não sabia, era o número 2 do Alckmin, subiu agora, é o chefe do comércio no Brasil, portanto responsável por essas tratativas com Estados Unidos e União Europeia. Pergunto sobre o encontro do Trump, se ele acha que é mesmo necessário Lula e Trump conversarem sobre as tarifas. Se for preciso, ele vai falar com Trump. Já disse que pretende ir ao G7, se for o caso, tratar desse tema. Por enquanto, não há necessidade. É importante essa ressalva que o ministro faz aqui embaixo, Uribe, porque o grupo de trabalho foi criado e tem como um dos responsáveis ele próprio, o ministro do Comércio. Está nas mãos dele e de outros ministérios destravar as negociações com os Estados Unidos antes da necessidade de uma conversa com Donald Trump. Agora, no Palácio do Planalto, sim, existe essa expectativa de que Lula e Trump, estando no mesmo evento, conversem. Nem Claro. que seja um encontro breve ali, uma comunicação, um pedido de reunião mais adiante ou de revisão dessas taxas com argumentos mais abreviados, mas de que haja algum tipo de encontro. Porque é difícil, é inevitável, né? Eu falei difícil, mas no Itamaraty eles dizem que é inevitável que eles não conversem porque vão estar no mesmo ambiente. No mesmo ambiente, tem o que a gente chama foto de família, e aí nos bastidores da foto de família, um conversa com o outro. Um encontra o outro, conversam. E adiantou no passado, porque Lula e Trump não se falavam, e aí eles tiveram um breve encontro na Assembleia Geral da ONU, antes do discurso de Donald Trump, depois do discurso de Lula, e foi extremamente importante, porque depois desse encontro eles marcaram uma conversa um pouco mais aprofundada na Malásia. Então, serve para ajudar. É claro que as conversas têm que ser no nível técnico, é o que se espera, mas sempre um empurrãozinho político faz bem. Porque aqui eles apresentam os dados para o Departamento do Comércio e o Lula já vai munido dessas informações ali junto ao Trump para poder fazer um apelo. Mas vamos ver, por enquanto está aqui entre os técnicos essa possibilidade de uma reversão. Vem cá, Lari. Larissa Rodrigues também vem chegando conosco no Bastidores CNN. Tudo bem, gente? Boa tarde. Que bom você aqui, Larissa, para a gente poder falar sobre as exportações e a possibilidade de o Brasil registrar perdas expressivas nessas exportações com o tarifaço. Você tem dados? O que os
negociadores têm falado sobre isso? Tainá, é interessante porque a gente tem percebido um sentimento dentro do Palácio do Planalto, principalmente dentro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, porque a gente está falando de exportação, principalmente da indústria brasileira, um sentimento de não vamos soltar números agora, porque pode ser que as tarifas diminuam e há um medo, um temor do alarme mesmo. Também isso entra na questão do agronegócio, do quanto isso pode levar a, que os setores da economia brasileira, digamos assim, possam vir a subir um pouquinho o tom diante dessa possibilidade. Mas hoje pela manhã me chamou muito a atenção a divulgação de um estudo, vou até trazer o número certinho aqui para quem acompanha a gente, do Instituto Brasileiro de Executivo de Varejo e Mercado de Consumo. E é um número muito alto que eles trazem, e é isso que está circulando dentro da indústria e principalmente dentro ali de quem exporta produtos brasileiros mais voltados para o desenvolvimento, tecnologia, sem contar ainda o agro. O agro está muito preocupado, mas como veio aquela lista de exceções na decisão, quer dizer, não é uma decisão, é um comunicado que ainda não entrou em vigor, mas naquele dia que sai a divulgação de que a partir do dia 15 de julho pode ter uma sobretaxação, alguns produtos do agro ficaram de fora e aqueles que mais exportam. Então, a pressão do agro está menor dessa vez, nessa taxação, do que da outra vez, do que do ano passado. Mas a indústria está mais preocupada. Eles falam que pode chegar o Brasil a perder 9,5 bilhões em exportações de indústria. E aí há um dado muito alarmante que o Ministério da Fazenda, eu fui atrás de fontes, que o MDIC, de Desenvolvimento, falam, não, a gente não tem esses números para tentar acalmar. Mas esses estudos trazem que isso pode chegar a prejudicar o crescimento do PIB brasileiro em 0,6. Um PIB que já é muito pequeno, por isso que está um temor muito grande. Oficialmente eles têm falado, não existe nada disso, a gente vai esperar, a gente vai conseguir reverter, numa tentativa de não alarmar os setores. Mas os estudos que estão saindo falam na casa, eu já ouvi, de 8 bilhões até 10 bilhões de perda de exportação da indústria e fala num impacto, por mais que seja pequeno, tem gente que fala que é pequeno, mas que vai ter algum impacto se nada for feito, claro, no PIB brasileiro, e essa é a grande preocupação, Tainá e Uribe.